A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Estamos no tempo comum, 23º domingo. Hoje o texto é Lucas 14, 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Meditemos esse texto tão significativo de Jesus. Ser discípula de Jesus, queridos irmãos e irmãs, significa seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa aprende com Jesus, vai vendo seus gestos e aprende com ele como rezar, como tratar os outros, como se relacionar. Em vendo, ouvindo, vai se tornando sempre mais discípulo, discípula, vai se assemelhando a Jesus no seu modo de ser e agir. Ser discípulo de Jesus é aprender, é uma busca a vida inteira. Busca de aprender, de saber, de ver o que é, como fazer, de experimentar, de caminhar, de nos exercitarmos. Escutar para compreender em coerência com o empenho de assumirmos em obediência àquele a quem seguimos, Jesus. A nossa busca não é outra coisa que o encontro com Jesus corpo a corpo, participação no seu modo de ser, identificação do seu modo de vida, de sua pessoa com o Evangelho. Essa realidade do encontro introduz no aprender do discípulo, da discípula, uma seriedade existencial de empenho, de entrega, que nós poderíamos dizer de uma decisão de vida ou morte. Então, de vida ou morte, enquanto aprender de Jesus, é um concreto segui-lo até a morte e morte de cruz. Se for o caso, segui-lo realmente até a cruz. Em outras palavras, aprender é bem mais do que aprender lições. É seguir sem hesitar, sem reservas, sem pôr condições. Não seria essa atitude, esse modo de viver de Jesus, de segui-lo, que vem dito no Evangelho de hoje: quem não carrega a sua cruz, não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Esse modo de viver que vai fazendo de todos os momentos, dores, alegrias, mortes, a possibilidade de ser como Jesus.
isto é, as tensões, os dissabores, as incompreensões que nos levam a uma encruzilhada da vida como possibilidade de viver assim como Jesus viveu. Todas encruzilhadas que nos levam a uma decisão, de ter que tomar uma direção, de permanecer na tensão até perceber uma saída, um caminho. Sim, a cruz é sempre uma tensão, mas uma tensão criativa, assumi-la, colocá-la sobre os ombros, ou como nos propunha o Evangelho, carregar a cruz. No seguimento de Jesus como discípulos de Jesus, estamos sempre na disponibilidade de tomarmos as tensões existenciais de convivência, mesmo as dúvidas de fé, como possibilidade que nos transforma. A cruz como transformação, como foi para Jesus. Devemos, pois, seguir o Senhor tomando a cruz de sua paixão, se não na realidade, ao menos com a vontade, nos diz Santo Hilário. Santo Agostinho se pergunta e responde: o que significa tomar a cruz? Que saiba suportar o que é doloroso e desta maneira siga-me. Porque quando um homem começar a me seguir comportando-se segundo os meus preceitos, encontrará muitos que lhe contradirão, muitos que se oporão a ele e muitas coisas para desanimá-lo. E tudo isso da parte dos que pretendem ser companheiros de Jesus. Também caminhavam com Jesus os que impediam os cegos de gritarem: se você quer seguir Jesus, tudo se converte em cruz, seja as ameaças, as adulações ou proibições. Resista, suporta, não se deixe abater. E também São João Crisóstomo nos diz: tudo devemos oferecer a Jesus e dele devemos aprender as virtudes. Porque seguir a Jesus consiste em ser ciumento pela virtude e sofrer tudo por ele. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, carregar a cruz como Jesus, que fez a vontade do Pai até a morte e morte de cruz. Fazer a vontade do Pai é algo particularmente exigente e delicado, uma vez que é possível confundir com a vontade do Pai os nossos desejos, as nossas escolhas, até mesmo as nossas habilidades. Por isso temos necessidade de toda a vida, temos necessidade de aprender de modo muito próprio aquilo que precisamente denominamos seguimento. Fazer a vontade do Pai é viver o radicalismo do Evangelho com aquela atitude de São Francisco quando escutou o Evangelho do discurso missionário. Quando viu que Jesus disse: vai e vende tudo que tens, ele diz: é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer de todo o coração. Fazer não significa uma simples execução de qualquer coisa. Assim também não significa simplesmente uma ordem, um desejo. Fazer a vontade do Pai contém todo um dinamismo da liberdade e da gratuidade de saber, isto é, o desígnio do amor do Pai de Jesus Cristo. Consequentemente, fazer a vontade do Pai significa deixar-se tomar por esta força criadora que enche e preenche todo o universo, que cria novos céus e cria nova terra, que envia o sol e chuva sobre justos e injustos, que limpa os vales das sombras da morte com o sopro vivificante da ressurreição, que desce até os abismos e sobe até os céus, que cuida dos pássaros do céu, das flores do campo, que derruba os poderosos dos tronos e eleva os humildes. Em outras palavras, fazer a vontade do Pai é ser perfeito como o Pai Celeste é perfeito. Isso que nos mandou o Senhor: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Parece até duro e penoso, mas não é nem duro nem penoso, porque quem manda é o mesmo que nos ajuda a realizar o que nos mandou. Porque se for verdade a palavra do Salmo, conforme as palavras dos vossos lábios, segui os caminhos da lei, também é uma palavra de verdade o que disse Jesus: meu jugo é suave e meu peso é leve. Porque tudo o que é duro no mandato, o amor faz com que se converta em suavidade. Sabemos bem de que prodígios o amor é capaz. Às vezes o amor é de mau gosto e dissoluto, mas quantas dificuldades os homens suportam, quantos tratamentos indignos e insuportáveis sofrem para chegar até os que amam.
A Igreja Católica no Brasil, queridos irmãos e irmãs, recorda em setembro o mês da Palavra de Deus. Ela sempre mais presente na nossa evangelização, na ação pastoral, ela sempre mais presente nos nossos encontros, nas nossas famílias, nas nossas comunidades. No Brasil, recebemos o mês de setembro para reflexão, divulgação da Palavra de Deus, meditação da Palavra de Deus, mas especialmente a leitura que nos afeiçoa para uma leitura que nos afeiçoe a Palavra de Deus, porque ela nos alimenta e nos faz sempre mais discípulos e discípulas, seguidores e seguidoras de Jesus. Mas especialmente nos ajuda a descobrir a grandeza de tomar a cruz sobre os ombros e seguir Jesus. A palavra é a força de uma presença salvadora e libertadora. A Palavra de Deus como uma força salvadora e libertadora. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra que nos veio ao encontro nos diz quanto somos desejados e amados por Deus. Jesus, a palavra do Pai que nos ensina. O Pai nos concede a palavra e nos enviou a palavra, o Filho, palavra, Jesus. Eis porque, tendo falado outrora aos nossos pais muitas vezes e de muitos modos por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falastes pelo vosso Filho, pelo vosso Verbo, porque ele é que os céus foram criados, por ele é que os céus foram criados, e pelo sopro de seus lábios todo o universo foi criado. Não nos falam mais profetas hoje, mas nos fala Jesus na palavra. Leiamos a Palavra de Deus. No mês da Bíblia, a oportunidade de ler, meditar a Palavra de Deus com mais intensidade, com mais profundidade, mas também poderíamos dizer com mais suavidade. A Palavra de Deus que nos vem ao encontro, a Palavra de Deus que escutamos nos possibilita um encontro com Jesus. A leitura e meditação da Palavra de Deus é sempre um encontro, porque encontro de escuta, e escuta possibilita sempre o encontro. Então, queridos irmãos e irmãs, neste mês da Bíblia, guardemos a palavra, não percamos a palavra concebida em nosso íntimo, como nos ensina Santo Agostinho. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Gostaria agora, queridos irmãos e irmãs, lembrar um texto de Papa Francisco, ele que já estava em cadeira de rodas, com seus mais de 80 anos, fez uma belíssima reflexão sobre a importância e a possibilidade que temos de caminhar, seguir Jesus na velhice. No nosso percurso de catequese sobre a velhice, hoje meditemos sobre o diálogo entre Jesus ressuscitado e Pedro na conclusão do Evangelho de São João. É um diálogo comovedor, do qual transparece todo o amor de Jesus pelos seus discípulos e também a sublime humanidade de sua relação com eles, em particular com Pedro. Uma relação terna, mas não insípida, direta, forte, livre, aberta. Uma relação de homens, na verdade. Assim, o Evangelho de João, tão espiritual, tão excelso, fecha-se com um pungente pedido e oferta de amor entre Jesus e Pedro, que se entrelaçam de modo totalmente natural com o debate entre eles. O evangelista adverte-nos, ele dá testemunho da verdade e dos seus acontecimentos. Podemos perguntar-nos, somos capazes de preservar o teor desta relação de Jesus com os discípulos de acordo com aquele seu estilo tão aberto, tão franco, tão direto, tão humanamente real? Como é nossa relação com Jesus? É como aquela dos apóstolos com Jesus? Não somos, ao contrário, muitas vezes tentados a encerrar o testemunho do Evangelho no casulo de uma revelação adocicada, a qual acrescentar a nossa veneração de circunstância? Esta atitude que parece respeito afasta-nos realmente do verdadeiro Jesus e torna-se até ocasião para um caminho de fé muito abstrato, muito autorreferencial, muito mundano, que não é o caminho de Jesus. Jesus é o Verbo de Deus que se fez homem, e ele comporta-se como homem, fala como homem, Deus homem. Poderíamos dizer, homem-Deus.
com ternura, amizade e proximidade. Jesus não é como aquela imagem adocicada dos santinhos, não. Jesus está à mão, está próximo de nós. Durante o diálogo de Jesus com Pedro, encontramos duas passagens que tratam precisamente da velhice e da duração do tempo. O tempo do testemunho, o tempo da vida. A primeira passagem é a demonstração de Jesus a Pedro quando era jovens: eras autossuficiente, quando fores velho, já não estarás tão senhor de ti mesmo e de tua vida. Dizei a mim que devo estar na cadeira de rodas, dizia Papa Francisco. Mas é assim, a vida é assim. Com a velhice vêm-te todas essas doenças e devemos aceitá-las como são, não é verdade? Não temos a força dos jovens. E até o teu testemunho diz, e será acompanhado por esta debilidade. Deve ser testemunha de Jesus até na debilidade, na doença e na morte. Há um texto bonito de Santo Inácio de Loyola que diz: assim como na vida, também na morte devemos dar testemunho como discípulos de Jesus. O fim da vida deve ser um fim de vida como discípulos de Jesus, pois o Senhor nos fala sempre segundo a idade que temos. O evangelista acrescenta o seu comentário explicando que Jesus aludia ao testemunho extremo do martírio e da morte. Não podemos compreender de modo mais genérico o sentido desta admoestação. O teu segmento deverá aprender a deixar-se instruir e a plasmar a tua fragilidade pela tua impotência, pela tua dependência de outros, até para te vestires para caminhar. Mas tu, segue-me. O seguimento de Jesus continua com boa saúde, sem boa saúde, com autossuficiência, sem autossuficiência física, mas o seguimento de Jesus é importante. Seguir Jesus sempre, a pé, de corrida, lentamente, de cadeira de rodas, mas seguir Jesus sempre. A sabedoria do seguimento deve encontrar o caminho para permanecer na sua profissão de fé. Assim responde Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Até nas condições limitadas da fraqueza e da velhice. Gosta de falar com os idosos, fitando em seus olhos. Tem olhos brilhantes que falam mais do que palavras, o testemunho de uma vida. Isso é bonito, devemos conservá-lo até o fim. Seguir Jesus desse modo, cheios de vida. Esta conversa entre Jesus e Pedro contém um ensinamento precioso para todos os discípulos, para todos nós que cremos. E também para todos os idosos. Aprender da nossa fragilidade a expressar a coerência do nosso testemunho de vida nas condições de uma existência amplamente confiada aos outros, em grande parte dependente da iniciativa de outros. Com a doença, com a velhice, a dependência aumenta e já não somos autossuficientes como antes. Aumenta a dependência dos outros e também ali amadurece a fé, mas também ali está Jesus conosco. Também ali brota aquela riqueza de fé bem vivida durante todo o percurso da vida. Mas devemos interrogar-nos mais uma vez: será que dispomos de uma espiritualidade realmente capaz de interpretar a fase já longa e generalizada deste tempo da nossa fraqueza confiada a outros mais do que ao poder da nossa autonomia? Como permanecer fiéis ao seguimento vivido, ao amor prometido, à justiça procurada no tempo da nossa capacidade de iniciativa, no tempo da fragilidade, no tempo da dependência, da despedida, no tempo de se afastar do protagonismo da nossa vida? Sim, não é fácil afastar-nos de ser protagonista. Sem dúvida, esta nova época e também esse é tempo também de provação. Começando pela tentação muito humana, sem dúvida, mas também muito insidiosa, de preservar o nosso protagonismo. E às vezes o protagonista deve diminuir, deve abaixar-se, aceitar que a velhice te abaixe como protagonista. Mas terás outro modo de te exprimires, outro modo de participar na família, na sociedade, no grupo de amigos. É a curiosidade que Pedro sente. E ele? Pedro, vendo o discípulo amado que o seguia, mete o nariz na vida dos outros. Não. Jesus diz: cala-te. Deve realmente estar no meu seguimento. Deve, porventura, ocupar o meu espaço. Será o meu sucessor.
Não perguntas se são úteis, que não ajudam. Deverá curar mais do que eu e ocupar o meu lugar? E a resposta de Jesus é franca e até parece rude. O que te importa? Tu segue-me. Sim, segui sempre a Jesus. É como se dissesse: ocupa-te da tua vida, da tua situação atual, não metas o nariz na vida dos outros. Tu segue-me. Isto sim, é importante seguir a Jesus. Seguir a Jesus na vida, na morte, na saúde, na doença, na vida quando é próspera, com tantos sucessos, e também na vida quando é difícil, com muitos momentos negativos de queda. E quando queremos intrometer-nos na vida dos outros, Jesus responde: que te importa? Tu segue-me. Muito bem. Nós, idosos, não deveríamos ter inveja dos jovens que percorrem o seu caminho, que ocupam o nosso lugar, que duram mais do que nós. A honra da nossa fidelidade é o amor jurado, a fidelidade é o seguimento da fé que acreditamos, até nas condições que nos aproximam mais da despedida da vida, são nosso título de admiração pelas gerações que estão vindo e de reconhecimento grato a Deus. Aprender a despedir-se. Esta é a sabedoria dos idosos, mas despedir-se bem, com sorriso. Aprender a despedir-se na sociedade, a despedir-se com os outros. A vida do ancião é uma despedida lenta, mas uma despedida alegre. Vivi a vida, conservei a fé. Como isso é bonito! Quando um idoso pode dizer assim: vivi a vida, essa é a minha família, vivi a vida, fui pecador, mas me converti, pratiquei o bem. E Papa Francisco termina dizendo: e a paz que nasce é a despedida do idoso. Essas palavras nos ajudem a todos nós, eu que também já tenho a minha idade, a enfrentarmos a vida sempre com uma boa disposição. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Recordemos os aniversários de nascimento e ordenação. Dia 10, aniversário natalício do Armando Diácono Borges Filho. E a ordenação presbiteral no dia 9 de Frei Juan Cruz, vicário coral. Demos graças a Deus por eles viverem entre nós. O diácono Armando, que agora mudou para João Pessoa, mas ainda continua pertencente à nossa arquidiocese. Gratidão pelo ministério que exercem junto às comunidades. Façamos a oração do jubileu. Pai que estás no céu, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante de novos céus e de nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz de nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos assim encerrando, queridos irmãos, queridas irmãs, o nosso programa. Desejo a todos um bom domingo, uma abençoada semana. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo, se Deus quiser. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.